1 Tessalonicenses capítulo 5. Nós vamos ler aqui bastante versículos, vai ser do 6 ao 22. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos nele. Vivamos unidos a ele. Não é o mesmo sono que diz lá no primeiro versículo. Mas amém, versículo 11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham, tendo-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, os caras que não fazem nada da vida. Confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, agradeço em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem o que é bom, ou, naquela versão que a gente ama, retenha o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal. Amém. É o versículo 22. Nesse primeiro capítulo, nesse capítulo 5, na verdade, da primeira carta a Tessalônica, Paulo, ele traz algumas recomendações, algumas dicas de comportamento. Nós não lemos todo o versículo, mas eu quero recomendar você para que em casa você leia o capítulo 5 inteiro. Mas se nós formos ver, o capítulo 5 ele começa falando de algumas coisas e começa falando sobre o dia do Senhor. O dia que nós tanto aguardamos, o dia do Senhor vem e ele virá, amém? Fala sobre que o dia do Senhor será como a vinda de um ladrão. O ladrão, ele não avisa você o horário que ele vai lá, né? Ele não marca, né? Liga para você, 11 horas da noite eu vou estar entrando na sua casa. Facilite meu trabalho, por gentileza, e deixe a porta aberta. Não, o ladrão não faz isso, ele vem repentinamente. Ele vem de surpresa, você não sabe como vem. Então, a Bíblia diz que o dia do Senhor será como a vinda do ladrão. E também nesse capítulo 5 fala dos que andam em trevas e vão enfrentar a ira. Quando fala aqui da ira, fala da ira de Deus, do dia do juízo. Mas fala também de luz, para a qual fomos chamados, da luz para a qual nós somos salvos, que Cristo morreu por nós, para que possamos viver unidos nele. Por conta disso, Paulo ele dá essas recomendações. E por que ele dá essas recomendações? Nós sabemos que tudo na Bíblia está escrito por um propósito. Amém? Você concorda isso comigo? Deus é um Deus de propósito. Ele nunca vai se pegar ocioso no céu e falar, eu vou fazer alguma coisa porque eu estou aqui sem fazer nada. Não, Deus é um Deus de propósito. Ele não age por acaso, ele age por propósito. Não existe coincidência, querido. Por mais que pareça, se existir é cristocidência. É algo propositado no céu que aconteceu por vontade e soberania de Deus. Não existe coincidência. Todas as coisas que aconteceram para o bem da sua igreja, ou conforme a vontade de Deus, aconteceram por um propósito específico. Então, quando essa carta que Paulo escreve, principalmente no capítulo 5, ele fala de características que toda igreja precisa ter. Eu não estou falando de toda igreja que está situada no endereço físico, eu estou falando do organismo vivo que Jesus disse, edificarei a minha igreja, o corpo de Cristo, você e eu, nós somos igreja. E essas características, essas recomendações que Paulo nos dá, são imprescindíveis, elas precisam existir em nós para que nós sejamos evidenciados como igreja de Cristo. E se você vê bem, e se você lê em casa, eu creio, confio muito que você vai reler
capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, você vai ver que são várias características de uma igreja sadia. E nós precisamos manifestar essas características constantemente. O que é constantemente? Todos os dias nós precisamos manifestar essa característica. Só que não é de uma forma forçada e artificial. Você não vê uma árvore suando para dar um fruto. Não, isso acontece naturalmente. Então essas características, elas precisam fluir, ser manifestadas naturalmente. É óbvio que nós entendemos aquilo que nós chamamos de intencionalidade, né? Por voluntariedade eu vou ser intencional em conhecer essas coisas, e conhecendo essas coisas, elas encherão a minha vida, e enchendo a minha vida, o meu coração vai começar a se encher dessas coisas, a minha mente vai ser transformada, e aí a boca fala do que o coração está cheio. Então eu começo a transbordar, externar, expor aquilo do que eu estou cheio. Então, se você está cheio de todas essas características, se você está cheio de toda a natureza de Deus, é óbvio que você vai manifestar a natureza de Deus. Porém, dentre essas várias características, nós vamos destacar uma delas apenas. E essa característica exclusiva, nós vamos destacar hoje. Se a gente fosse fazer uma série, daria uma série de uns 2 meses. E é o versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Outras versões falam, em tudo dai graças. Agradeço em todas as circunstâncias, ou em tudo seja grato. Essa recomendação ainda leva a questões um pouco polêmicas. Existem muitas questões a respeito desse versículo. Uma delas é, como que eu vou agradecer, como eu vou dar graças diante de uma circunstância negativa? Como eu, diante de um acidente, vou manifestar um coração agradecido? Como que eu vou falar sobre agradecer diante de uma morte iminente, de uma doença grave e mortal, diante de um problema degenerativo ou qualquer circunstância negativa que todos nós um dia talvez enfrentaremos? Como agradecer nesse momento? A questão, queridos, é que nós precisamos entender entre alguém que agradece e alguém que é grato. Alex, existe diferença nisso? Sim, e muita. Então, antes da gente entrar sobre o tema dessa mensagem, que é gratidão, vamos falar um pouquinho sobre aquele que agradece e aquele que é grato. Enquanto agradecer é apenas uma atitude educada, quem é pai aqui, mãe, é batata, né? Não é você. É costumeiro. Quando o nosso filho recebe algo, como é que a gente fala para ele? Como é que diz? Daí a criança fala, fazer a gente pagar essa vergonha, eu vou comer tudo. Não é assim, filho. É obrigado, obrigado. E volta e meia, às vezes até adolescente, adulto, às vezes a gente tem que falar, não é? Como é que diz? Como é que fala quando a gente recebe o presentinho do coleguinha? Obrigado, obrigado. E, cara, não tem nada errado nisso. Nós precisamos ensinar as pessoas a serem educadas, os nossos filhos, as pessoas, enfim, a serem educadas. Então, quando nós agradecemos, é relacionado a algo bom que nós recebemos. Já percebeu isso? Você agradece quando você recebe um presente, quando você recebe um favor, uma bênção, um apoio, qualquer outra coisa boa. Você já viu alguém na escola que brigou, levou um tapa na cara e falou, obrigado? Não. Porque a gente só agradece algo que nós recebemos e nos agradamos daquilo. Às vezes a gente não se agrada tanto, mas por educação a gente agradece. Está errado? É óbvio que não. Mas ainda isso é alguém que agradece. Precisamos, no mínimo, sermos educados, mas hoje nós precisamos aprofundar. Nós precisamos nos tornar alguém grato. A pessoa que apenas agradece faz isso apenas quando recebe algo. O grato se alegra quando outras pessoas recebem. Quando outras pessoas conquistam. Quando as outras pessoas alcançam coisas ou obtêm coisas. Inclusive quando essas coisas nós ainda não temos. Mas quando nós vemos o nosso irmão, o nosso amigo, o nosso familiar conquistando alguma coisa, e se nós somos gratos, nós também nos alegraremos com ele. Não é apenas quando nós recebemos, porque quando nós recebemos, aquele que agradece, ele agradece naquele momento, só quando recebe. Agora o grato, ele se alegra também quando o outro recebe. Isso ainda é o nível básico do grato.
Esse é o nível básico do grato. Gratidão é virtude de quem tem o coração parecido com o de Jesus. E é sobre isso que o versículo fala, de sermos gratos. É um estado de ser, não de fazer. Quando você agradece, você faz um ato educado de agradecer a pessoa que lhe prestou um serviço ou que lhe deu alguma coisa. Está errado? Não, mas é o nível básico. Agora, o grato, ele não faz, ele é. E quando você faz, você manifesta algumas coisas que talvez não estejam dentro de você, mas sejam coisas que você aprendeu e às vezes fazem parte da superficialidade da nossa vida. Porque ficou automático, eu ganho alguma coisa, eu agradeço pela coisa que eu ganhei. Agora, quando eu sou grato, isso está dentro de mim. Isso está impresso na minha alma. Então, eu manifesto isso até involuntariamente. Por quê? Porque é natural, assim como um fruto que involuntariamente, porém, dentro de uma ordem natural, ele é manifestado numa árvore. O fruto do Espírito e a gratidão, ela é manifesta na minha vida. Porque eu sou, eu não estou fazendo alguma coisa, eu sou. Então, precisamos entender. Quando Paulo fala desse versículo, em tudo dai graças, ele está nos impulsionando a sermos gratos, a entendermos que precisamos passar por uma mentalidade transformada e nos tornarmos algo, não apenas fazermos algo, mas nos tornarmos algo, de entendermos os benefícios do Senhor, que antes de nós escolhermos a Ele, Ele já nos escolheu, por isso eu sou grato. Eu sou grato porque, na verdade, eu não preciso receber alguma coisa para agradecer. Eu sou grato porque eu já recebi a melhor coisa que existe, por isso eu sou grato. Então, nós precisamos entender que o grato, ele entende o favor, que o favor do Senhor alcançou a vida dele. De que maior do que qualquer tragédia ou presente possamos receber de alguém, precisamos nos alegrar pelo fato do nosso nome estar escrito no livro da vida. Você pode ter encarado a pior tragédia da sua vida, ou você pode ter encarado a maior alegria que um ser humano pode ter. Nada se compara pelo fato de você passar a eternidade com Jesus. E se você não consegue ser grato por isso, ou se a sua gratidão sobre as coisas dessa terra é maior do que a gratidão do que eternamente o que Ele fez por nós, então nós precisamos, de fato, entender o que é ser grato. E falando nos alegrar, essa é uma das 3 características de quem é grato que eu quero falar com você essa manhã. Porém, ela não é a primeira. Primeira característica de quem é grato: ele não vive ofendido. E a ofensa é o mal do século. Eu nunca, quem ouviu falar assim, pensa que eu tenho 45 anos. Eu tenho 43. Mas em 20 e poucos anos de evangelho, eu nunca vi uma geração que se ofende tanto quanto a atual. Eu não estou falando só do mundo. Eu estou falando daqui. Existe um lugar chamado lugar de fala, que a galera aí fora, principalmente os lacradores, dizem: você não pode falar isso porque você não está no seu lugar de fala. Só que eles querem determinar como é o amor de Deus, que é o amor mais puro, como Jesus deve ser, sendo que a Bíblia é a única via de regra que fala de Jesus. Eles querem falar como nós devemos nos portar, e eles não estão no lugar de fala deles, mas eles querem o benefício da ofensa. Nós não podemos nos ofender quando somos ridicularizados, quando somos... quando mentem ao nosso respeito. Só que eles não querem que a gente se posicione acerca da nossa fé. Tem uma moça chamada, se eu não me engano, acho que é Carol Eller. Não sei se Carol é o primeiro nome, mas o segundo nome é Eller, porque ela é filha da Cássia Eller, aquela cantora que foi muito conhecida, né? Ela era lésbica por muito tempo. Eu já sigo essa moça há muito tempo mesmo. Antes dela se converter, ela se converteu esses dias, só que não estava conseguindo suportar muitas batalhas. E sem motivo algum, sem escrever uma carta aberta apontando alguém como culpado pela sua morte, eu creio que ela não fez isso, porque essa carta ainda não foi achada, estão nos culpando pela morte dela. Estão culpando o Evangelho pela morte de uma moça que se entregou a Jesus e acabou se suicidando, porque nós somos intolerantes, porque ela se matou porque nós não amamos ela. Entendeu? As pessoas estão se ofendendo com coisas que nem está relacionado diretamente a elas. E essa ideia de ofensa está entrando nas nossas igrejas. Por quê? Porque não se pode falar nada. Nós estamos numa geração que precisamos pisar em ovos para falar, para aconselhar, para dizer alguma coisa, porque a pessoa, ela, além de se ofender, ela quer que alguém exerça
o direito sobre a ofensa dela. Não, eu preciso que me defenda, eu vou levar você ao tribunal, e é isso, e aquilo outro. Cara, tá demais isso. Só que o problema é que quando isso é no mundo, tranquilo. Por que tranquilo? Porque o mundo jaz no maligno. Nós não devemos esperar uma conduta cristã de quem não conhece Cristo. Básico. Então, aí já a gente precisa acalmar os nossos escândalos com o mundo, porque às vezes as pessoas bombardeiam o WhatsApp, o Instagram, um monte de coisa. Olha o que está acontecendo. Bíblia, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Outros versículos falam de quase todos, não se escandaliza. João 10:10, o diabo veio matar, roubar e destruir. Ele só está fazendo a sua parte. E diga-se passagem, ele é excelente nisso. Agora a questão é, e a nossa? Estamos fazendo? Porque muitas vezes nos escandalizamos com o barulho do mundo, mas nós nos silenciamos quando é para nós fazermos a nossa parte. Entendeu? Então, o que me assusta não é o barulho do mal, é o silêncio dos salvos. Entendeu, querido? Então, a ofensa é a isca dos que se autodefendem, dos que se vitimizam. Não significa que, de alguma forma, você, cristão, não pode ficar entristecido com alguma coisa. Você acha que eu também não fico de cara com algumas coisas que me falam? Da forma que me olham, acho que eu já passei um pouquinho dessa fase. Se não me cumprimentar também, eu acho que já passei dessa fase, né? 97 eu me batizei. Alguma coisa tem que melhorar de lá para cá. Mas, não tem problema que alguma ocasião você se sinta ofendido. Não tem problema, queridos. É comum, você é de carne. Você gera expectativas, não deveria, mas gera expectativas nas pessoas. Tranquilo, está tudo bem. A questão é, a gratidão em pertencer à família e ao corpo de Cristo, a gratidão de ser escolhido por Cristo fará com que o grato que foi ofendido busque o mais rápido se reconciliar com o seu irmão, ainda que ele mesmo que foi ofendido não seja o ofensor. Ainda que você esteja no benefício da ofensa, fui ofendido, tenho o direito de ficar bicudo, verdade. Tenho o direito de ficar bravo, verdade. Mas você não tem o direito de deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Porque ira e ofensa são irmãos gêmeos. Porque eu nunca vi ninguém ofendido que não ficou irado. Eu nunca vi alguém irado que não ficou ofendido. Agora, você pode ficar assim bravo? É óbvio que pode. A própria Bíblia diz. A própria Bíblia diz que você tem, né? Que você pode ficar um pouquinho irado. Pode ficar ofendido. Mas o que você vai fazer com isso? O que nós vamos fazer com isso? Então, quando eu fico ofendido, eu preciso. Baixou a poeira, querido? O bico diminuiu? Senão a gente tropeça. Reconcilie. Simples assim. Reconcilie. Mateus capítulo 5, versículo 23 diz: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e do nada, do neida, né? Você se lembrar ali, na hora que você for colocar os seus R$150, em duas notas, porque não existe uma nota de 150. E você se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, não é você que tem algo contra ele, querido. O evangelho, ele não vai almofadar nada na correção quanto à nossa vida. Se você se lembrar que o teu irmão tem algo contra você, não é você o ofensor, é você o ofendido. Se na hora de você levar a sua oferta, você lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Mas nós estamos fazendo isso, eu estou só falando, chovendo no molhado, amém? A Bíblia fala sobre reconciliar, querido. A Bíblia, ela proibiu você de ficar de cara com seu irmão? Não. Até ela dá um plano de carência, de algumas horas para isso. Só que ela diz, quando você for apresentar algo a Deus, e quando fala de oferta, está falando de o quê? Adoração. Dinheiro. Serviço. Estar aqui, sacrifício, querido, sacrifício. Toda vez que a Bíblia fala de sacrifício, ela fala de oferta. Lembra, Davi? Não oferecei ao Senhor sacrifício que não me custa. Então, oferta e sacrifício, elas andam exatamente juntas. Então, na verdade, são a mesma coisa. Porque aquilo que não nos custa, não é sacrifício. Logo, se não é sacrifício, não é oferta. Se você foi ofendido por nós, nos perdoe. Nossa, Alex, fácil assim? Sim. Mas isso é um arrependimento verdadeiro, Alex, da sua parte? Me perdoe, cara.
eu vou magoar você. Por 2 motivos. Porque eu sou carne e você também. Eu não sou tão bom e você também não é. Porque talvez a gente fale coisas que não deveria e você não guarda o coração como deveria. As coisas acontecem por esses motivos. Não é porque a gente não gosta de você. Pelo contrário, nós amamos você. Amamos muito. Alguém te ofendeu? Perdoa essa pessoa. Acontece. Porém, não domestique a sua ofensa. Não coloque uma coleira nela, toda cheia de brilhante, para passear durante os dias, o resto dos dias da sua vida. Não domestique as suas ofensas. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, olha que a Bíblia diz que talvez a gente fique irado. Você não é um corpo de luz repleto de santidade que não peca, querido. A luz que existe em você não emana de você, ela emana em você. Porque a luz que existe em você vem de Cristo. Então você não emana a luz. Esse foi o erro de Lúcifer. Porque ele era o portador da luz. Mas ele não era o que criava a luz. E ele quis ser esse cara. Entendeu? Então, nós não somos mais do que nós achamos que somos. E a Bíblia até dá esse conselho. Ninguém pense de si mesmo além do que convém. Então a Bíblia diz, quando vocês ficarem irados, ela não fala se, como uma condição de que talvez uma probabilidade com uma média de percentual um pouco aí distante isso aconteça. Ela fala quando vocês ficarem irados, sabe por que a Bíblia diz? Porque vai acontecer. Vai acontecer de você ficar irado. Mas quando vocês ficarem irados, não pequem. Como que eu posso ficar irado? Esse é o benefício, é o direito da ofensa. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu vou ficar, então eu tenho o direito de ficar irado. Não pequem. Mas o que eu faço? Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Ou eu apazigo a minha ira antes que o sol se ponha, ou eu dou lugar a quem? Ao diabo. É isso que a ofensa, a ira vai fazer na nossa vida. Só que quando eu sou grato, eu não consigo ficar ofendido. Porque Jesus me plantou no meio de uma igreja maravilhosa, me deu uma esposa e filhos maravilhosos. Por que eu vou ficar trazendo divisão para aquilo que Deus uniu? Quando ainda a Bíblia diz que não separe o homem aquilo que Deus uniu. E uma das coisas que mais separam pessoas, casais, igrejas, sociedades e qualquer coisa que haja relacionamento chama-se ofensa. Contínua, domesticada. Quando ela permanece assim, nós não conseguimos ser gratos. Até porque ninguém agradece uma ofensa. Obrigado, você ofendeu a minha ideologia. Obrigado, você foi ofensivo quanto à minha pessoa. Que Deus lhe abençoe. Não vai haver, só se for cínico. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Alex, quando que eu tenho mais tempo? 19 horas da noite. Aí o sol se pôr vai se pôr só do outro dia. Daí você tem aí umas 24 horas mais ou menos. Estou brincando. Não deixe que vire o dia. Maridos, esposas. Pastor Alex, por favor, não chamar o louvor no final. Obrigado. Maridos, esposas. Vocês nunca brigaram, nunca discutiram, nunca ficaram um pouco ofendidos um com o outro? Se isso aconteceu, eu peço que você ore por mim no final do culto. Alex, nunca aconteceu, casou ontem, né? Mas o que a Bíblia diz? Não se põe só sobre a sua ira, porque senão você perde a bênção. Você que é casado entendeu. Reconcilia, querido. A bênção é muito maior para aquele que reconcilia do que aquele que permanece ofendido. Até porque aquele que permanece ofendido não tem bênção. Por que não tem bênção? Porque ele deu lugar ao diabo. E quando você dá um lugar, você já deram lugar para alguém? Na fila, ele entra no seu lugar. E você perde o direito daquele lugar. Então, quando você dá lugar ao diabo, você não perdoa, você não reconcilia, você dá o seu lugar, o seu direito. Seu lugar de direito vai ser colocado em outra pessoa. Ou se você dá uma carona, você dá um lugar para alguém. Porque você só não pode dar carona se não tiver lugar. Você põe a mão para fora, está cheio. Tem nem uns irmãos que vai buscar umas pessoas aí, né? 5 tem 9.
Então, quando você, no carro da sua vida, você se ofende, não consegue reconciliar, não consegue perdoar, adivinha quem que está no carona? Ou pior, às vezes você sai do seu lugar, porque dar o lugar é sair do seu lugar de direito e dar alguém. Você vai para o banco de carona, e quem que vai dirigir a sua vida? Então, querido, o grato, ele não vive ofendido. Amém? A impressão que dá é que as pessoas querem ter o benefício contínuo da ofensa e viverem bicudos. Oh, abençoado, você tem o benefício do perdão. Só seja grato, só seja grato. Quando a Bíblia fala em Filipenses, para termos o mesmo sentimento que houve em Cristo, é entender que ele se esvaziou de si mesmo, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Se humilhou, e quando ele se humilha, ele se torna em forma de servo. Ele é achado primeiro em figura humana, dele se humilha e se torna na forma de servo. Isso aqui dá uma lição para a gente. Você pode ser um ser humano comum. A única coisa que te torna um servo é quando você se humilha. E ninguém ofende o que se humilha. Porque ninguém mata aquele que já está morto. E quando Jesus faz um convite, aquele que quiser vir após mim, tome a sua... Para onde Jesus estava indo? Morrer. Então, a abnegação é abrir mão dos nossos direitos. Então, quando a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que ele se esvaziou, se humilhou, morreu, foi achado em forma de servo, foi para que pudéssemos fazer parte de uma família espiritual. Alex, foi para que eu fosse salvo? Sim. Mas só estava você no mundo? É só você a existência de toda a humanidade? Não. É uma galera de gente. E essa galera de gente se resume na família de Deus. Então, quando ele faz isso, é porque Jesus nos chamou, pegou nós que éramos órfãos espirituais, sem um pai espiritual, e nos colocou, nos adotou e nos colocou numa família espiritual, cujo ele é o pai. Amém? Cultivar a ofensa é rejeitar aquilo que Jesus comprou na cruz, que é o direito de vivermos em família. Então, queridos, não cultive ofensa. Terminando essa parte, Jesus me dê graça. A ofensa é um direito, mas apenas os sábios é que abrem mão dele. E aí, queridos? Vamos lá, segunda característica. Paz. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que todo mundo consegue entender, é isso que a Bíblia diz? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Por que ela vai guardar o nosso coração e a nossa mente? Porque é o lugar onde a ofensa geralmente costuma entrar. Aqui e aqui. Então, quando eu tenho a paz que excede todo entendimento, o próprio Deus guardará o nosso coração. Jamais você conhecerá alguém grato que não tem paz. Você não vai conhecer alguém grato, atormentado, atribulado, que vive murmurando, maldizendo. Nossa, é terrível ficar perto de pessoas que, cada 10 palavras, 9 elas reclamam. Ranzinza, murmuram, maldizem, tudo está ruim, ganham uma coisa, agradecem na presença da pessoa, mas sai e só fica me dando coisa que não presta. Cara, é terrível. E sim, quem vive murmurando e maldizendo não tem paz. E se paz é fruto do Espírito, e se fruto do Espírito é a natureza de Deus, então se eu não tenho paz, eu não tenho a natureza de Deus. Se eu não tenho a natureza de Deus, ele não mora em mim. Porque quando eu dou lugar a Deus, lembra que quando eu dou lugar ao diabo, eu abro mão do meu direito de ter uma posição de autonomia na minha vida. Mas e quando eu dou lugar a Deus? Da mesma forma, eu abro mão de ter o direito do controle da minha vida e falo, está aqui, Senhor, dirige a minha vida. Só que só é possível fazer isso se eu tiver o fruto do Espírito, ou a natureza de Deus agindo em mim. Só que se você conhece alguém que vive murmurando, maldizendo, atormentado, aquela pessoa que resmunga, porque ele sabe que é tão feio o que ele faz que ele fica resmungando. Nossa, é terrível. Quem que gosta de ficar perto de pessoa assim? Eu conheço um só. E eu não vim falar dele. Terrível. Por quê? Porque a gente precisa ficar abençoando pessoas, mas a pessoa que fica maldizendo, murmurando, ela está amaldiçoando pessoas. E a boca fala do que o coração está
A gratidão produz paz, pois mesmo que o mar esteja enfurecido, se somos gratos por Jesus estar conosco nesse barco, teremos paz em meio à tempestade, ainda que ela não passe. Nós não precisamos que o mar seja acalmado, mas precisamos que Jesus esteja no barco. Quem vive em paz não vive infernizando a vida dos outros. Ele produz um ambiente de paz para os que são da paz. Eu não estou falando da paz, church. Ele produz um ambiente de paz para os que são da paz. Porque as pessoas ficam confortáveis por causa da paz que ele tem, compatível com a paz que nós também temos. Mas aqueles que não estão nessa paz não sentem-se tão confortáveis. Por quê? Porque a luz ilumina aquilo que está escondido. Mas que tipo de paz estamos falando? João 14, 27. Deixo-lhes a paz. A minha, ele está falando aqui de uma forma de possessão, de algo que pertence, a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo dá. O mundo dá paz? Sim. Jesus que disse. Para brigar com ele, foi ele que disse. No mundo, nós teremos algum tipo de paz. Não tem problema. Agora, é a paz como Jesus dá? Não. Deixo-lhes a paz. A minha paz eu deixo a vocês, eu dou a vocês. A minha. Existe uma paz que o mundo dá, mas a minha não é como a do mundo. Porque a paz que o mundo precisa, ou tem, ou acha que tem, é uma paz diante da circunstância positiva. É uma paz com ausência de problemas. É uma paz com ausência de BOs. A paz que nós recebemos de Jesus, mesmo com o pau torando, mesmo com o mar revolto, nós dormimos bem. Por quê? Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que nós teremos medo? A questão é que às vezes nós vivemos com falta de paz porque nós temos medo daquilo que nós não poderíamos ter medo. Meu Deus, e se acontecer isso? Meu Deus, e se acontecer aquilo? Jesus, e se meu Deus, e se eu morrer? E como é que vai ficar? Ei, não andei ansiosos por coisa alguma. Nem pelo que beber, nem comer, muito menos pelo que vestiu. Entenderam? Então, apresente a sua ansiedade, os seus medos diante de Deus. Dê-lhe o direito de todas essas coisas ruins que você tem o direito de viver, e dando lugar a Deus, abra mão desses direitos e apresente ao Senhor. Então, queridos, nós precisamos entender que nós precisamos caminhar na paz que Cristo dá. Não é ausência de problemas. Se falaram para você, mentiram, hein? Lembra daquele meme do pastor? Mentiram. Falaram que evangelho é mar de rosas, mentiram para você. Você está procurando tranquilidade diante do mundo, está no lugar errado. Jesus disse, eu não vim trazer paz, mas espada. Eu vim trazer fogo, e o quanto eu gostaria que ele já estivesse aceso. Mas então como vivemos paz? Quando nós estamos com o príncipe da paz. Quando ele está habitando em nós, e mesmo com o avião caindo, nós estamos cantando que eu vou ver Jesus. Por quê? Porque nós vamos morrer? Não, porque ele está pilotando o navio. O navio não cai, né? O avião. Teve um conto, e o rapazinho estava jogando um PSP é PlayStation portátil, e o avião caindo, aquela galera desesperada. Eu já ouvi esse barulho do desespero do pessoal. Eu não estava no avião, não me pergunte como. Só que esse rapaz estava tranquilo. Ele estava ali, tranquilo. Rapaz, um adolescente. Todo mundo aqui desesperado que o avião vai cair, você aí nessa calmaria. Você não percebe que a gente está tudo em perigo? Eu falei, tranquilo, eu estou em paz. Eu falei, por quê? Porque o meu pai está comandando o avião. Então, o que está no comando da sua vida? E o último, terceira característica, alegria. Alegria é uma característica, é uma evidência de quem é grato. Me mostra alguém alegre que eu te mostrarei alguém grato. E o contrário é igual. Me mostra alguém grato, eu te mostrarei alguém alegre. Já ouviu alguém grato que não seja alegre? A pessoa grata, ela é alegre. É gratidão, não é a pessoa que agradece. O educado também, ele tem momentos de alegria, mas o grato é o ser, não é o fazer, é a essência, aquilo que flui.
Não é algo de fora para dentro, é aquilo que é de dentro para fora. Então ele é alegre, até porque a alegria é fruto também do Espírito, assim como passa. Se não formos gratos, não vamos manifestar o fruto do Espírito. Em Lucas 10, Jesus comissiona os discípulos para irem, pelas vilas, pelos bairros, não leve alforge nem espada, e vão e só manifestem, orem pelas pessoas, aquele que der algo para comer, comam, nem fiquem olhando o que é, se ofereceram para alguma entidade, se está bom, se está frio, comam tudo, fique de boa. E eles voltaram mais parceiro, pulando de alegria: Senhor Jesus, no seu nome até os demônios se submetem a gente. Jesus olha assim, eu não sei o que ele fez, mas se fosse eu ia dar de nada. Jesus falou: não se alegrem por essas coisas, alegrai-vos antes, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Então qualquer coisa que você possa conquistar ou fazer, até em nome de Jesus, não pode ser maior do que a alegria que Ele nos dá pelo fato de passarmos a eternidade com Ele. Então eles se alegraram, só que Jesus elevou o parâmetro de alegria, querido. O que está entristecendo? Quais são as coisas que acontecem na sua vida? Você tem um parâmetro de alegria muito elevado. Não pode se comparar. Eu não estou dizendo que você não tem que estar de luto, estou dizendo que algumas coisas você não precisa se preocupar, não é isso que estou dizendo, querido. Não estou saindo do extremo e para o outro. Eu estou falando sobre se alegrar na presença daquele em quem nós confiamos. Porque se eu não consigo me alegrar na presença dele, talvez eu não confie a ponto de que ele vá tomar conta de todas as coisas. Davi, para mim, o maior rei que existiu na face da terra. Alex, mas e Jesus? Jesus é o maior rei que existiu em todo o universo. Davi, maior rei que existiu em face da terra. Nunca perdeu uma batalha a não ser para si mesmo. Davi, ele estava lá tranquilo, achando que tudo correu bem. Cobiçou Betseba, engravidou ela, trouxe Urias para assumir a culpa do relacionamento. Só que daí, por alguma coisa ocasional, o acaso tirou a vida de Urias. Que Deus o tenha. E aí, Davi estava lá: eu vou expressar minha bondade para com Betseba, vou trazer ela para cá depois do seu luto e eu vou assumir essa criança. Eu sou um rei bom. E ele achou que estava tudo ok. E aí, de repente, aparece um carinha. Para mim, quem faz um grande rei como Davi, que nunca teve medo de nada, se estremecer, é porque o cabra é bom. Porque o nome dele é o mesmo que do meu filho, Natã. Ele chega a Davi e faz aquela parábola que todos nós conhecemos, eu não quero me atrelar a isso. E Davi reconhece seu erro, reconhece seu pecado, e chora e se arrepende profundamente. E quando ele faz isso, sabe o que ele faz logo na sequência? Imediatamente, ele pega um caderno. Ele pega um papel. Caderno não, né? Mas ele pega um papiro. Ele pega uma pena e escreve o Salmo 51. É o primeiro salmo escrito após ele ser repreendido por Natã. E esse salmo ele seria digno da gente ler ele inteiro. Mas, versículo 12 de Salmo 51, Davi diz: devolve-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. E eu vou dar mais uma dica, assim como 1 Tessalonicenses capítulo 5, que é a base, tema para a nossa mensagem, Salmo 51, querido. É o salmo mais lindo, porque fala de um arrependimento genuíno. Eu não conheço uma oração de arrependimento mais linda do que Salmo 51. É a oração que nós precisamos ler em algumas vezes da nossa vida. Na verdade, algumas vezes da nossa semana. Não como um objeto de religiosidade, de uma ação religiosa. Não, eu vou ler porque o Alex falou para eu ler. Cara, eu preciso aprender o que moveu o coração de Davi. O que ele ouviu do Senhor a ponto do seu coração profundamente encontrar um lugar de arrependimento. E Davi encontrou isso. Davi não estava com o coração grato quando ele cobiçou Betseba. Até porque a Bíblia diz que era a época primavera em que os reis saíam à guerra. O exército de Davi saiu à guerra, mas ele não foi. Davi começou a se acostumar com a presença, com as vitórias, porque ele nunca perdeu. Ele começou a se acostumar, então, quando você começa a acostumar, você deixa de ser grato. As coisas são corriqueiras, são cíclicas, são previsíveis. E daí você já não começa a ter gratidão, você passa só a agradecer, mas você deixa de ser grato. E Davi não estava com o coração tão grato quando estava no terraço do seu palácio, olhando Betseba tomando banho nua. E ele não olhou e falou: misericórdia, deixa eu ir para a guerra, porque eu acho que eu estou fazendo
coisa que não deve. Não, ele olhou e permaneceu olhando. E além de permanecer olhando, na sua cobiça, ele mandou trazer essa mulher para se deitar com ela. Então, Davi já tinha perdido essa gratidão. A falta de gratidão de Davi levou ele à desobediência. Resultado, perdeu a alegria da salvação. Ele estava no lugar onde Deus se manifestava? Estava. Ele estava cercado de bênçãos do Senhor? Estava. Ele estava cercado daquilo que Deus tinha conquistado e entregue para a vida dele? Estava. Só que ele já não estava bem. Ele já não estava grato. Ele já não estava alegre. E ele já não estava obediente. Muitas vezes nós estamos nesse lugar. É o lugar onde nós nos encontramos com os nossos irmãos, cercado das bênçãos, daquilo que Deus conquistou para as nossas vidas. Só que muitas vezes a alegria da salvação já foi embora. Nós estamos acostumados com as coisas, a ponto de se perguntar para a gente, se tirar o diretor de culto, que é o pastor David, nós vamos fazer exatamente igual, porque decoramos, nos acostumamos com o andar da carruagem. E deixamos de ser gratos pelos detalhes daquilo que Deus tem feito em nossa vida. E o resultado disso na vida de Davi, perdeu a alegria da salvação. Eu já sou salvo. Qual foi a última vez que você agradeceu, conseguindo enxergar dentro do seu coração a cruz do Calvário, Jesus com os braços estendidos? Faz, Senhor, obrigado, porque se não fosse o Senhor. Porque a ceia, queridos, de uma forma tradicional nós fazemos aqui só uma vez no mês. Mas anunciar, para que a gente anuncie a morte do Senhor, nós precisamos lembrar dela. E isso é todos os dias. E quando eu lembro da morte do Senhor, a primeira coisa que vem nos meus lábios é obrigado. Porque o Senhor mudou o curso da minha vida. Eu estava indo ao inferno por causa da minha ofensa contra ti. E o Senhor não esperou eu pedir perdão primeiro, como muitas vezes eu faço com as pessoas. Ele me ofendeu, ele vem pedir perdão primeiro. Não, o Senhor morreu para que eu fosse reconciliado contigo, ainda que eu não tivesse pedido perdão ainda. Ainda eu não tinha pedido perdão. E ele morreu por nós. Como não ser grato por uma ação tão extraordinária de Deus, queridos? Abacuque 3, 16 e 19. Olha essa oração. Olhe como estava o cenário da vida de Abacuque. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mas ainda não tinha chegado essa desgraça. Eles estavam sendo desgraçados por esse povo que estava atacando eles. Só que olha o versículo 17. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda que toda nossa esperança de mantimento e sobrevivência sejam anuladas, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como de servo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Não são as circunstâncias desse mundo que definem o meu padrão de alegria, querido. Não é o que acontece diariamente que define o meu padrão de alegria. O que define o meu padrão de alegria é o que aconteceu há 2000 anos atrás. Estávamos caminhando para o inferno, mas Ele morreu no meu lugar, recebeu a punição. Ele não apenas morreu pelos nossos pecados, mas Ele recebeu a punição que estava proposta para nós por sermos pecadores. Ele pisou sozinho o lagar da ira de Deus e nos fez assentar como príncipes. Como não nos alegrar com uma notícia dessa? O que mais te aflige, querido, que possa sobrepujar, que possa apagar ou anular a grande novidade, as boas novas de Cristo? Nada. Nada do que estejamos passando pode apagar isso. Precisamos entender que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. A pessoa que entendeu gratidão, eu espero que ela seja você. Se coloque de pé, por gentileza. Quando enfrenta dias difíceis, mesmo se entristecendo, mesmo ficando chateado, e está tudo bem, cara. Acontece. Se não acontece, vai acontecer. Talvez já tenha acontecido, ou ainda, talvez esteja acontecendo agora. Dias difíceis, tristeza, chateação,
porém ela não deixa de ser grata. O fato de você às vezes ficar meio mal, para baixo, não pode fazer com que você deixe de ser o que você é, grato. Porque gratidão é full time, todo tempo, é em todo momento. Pelo que você é grato? Pelo que você é grato? Você tem de fato sido grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito? Inclusive os processos que te moem, porém te aperfeiçoam? Pelas injúrias que você sofre, porém que te tornam mais fortes e dependentes de Deus? Ou só é murmuração, tristeza, angústia, falta de paz? Olha o que o próprio Deus disse a Paulo, 2 Coríntios 12, 9, eu quero encerrar aqui. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Nós não precisamos demonstrar força diante daquele que é forte e conhece todas as coisas. Muitas vezes, diante das circunstâncias, nós temos que ser resilientes, prevalecer. Mas quando você chegar diante dele, se desarma. Abaixa a guarda e deita no colo dele. Só isso. Os problemas vão passar, Alex? Não. Mas ele vai estar com você. E no final de todas as coisas, é só isso que importa. É só isso que importa. Eu quero orar contigo, querido. Fique à vontade, não tem necessidade de vir aqui, mas se você quiser vir, também fique à vontade. Você está na casa do teu pai, e ele está aqui. Você não está numa casa cujo pai está ausente. Pelo contrário, você está na casa onde o pai está. Que você tira a capa das feridas e mostra a ferida para ele, porque ele tem remédio para curar. É diante do Pai que você mostra que você não é tão forte quanto você pensava, ou até como os outros pensavam, mas ele se faz forte em você. É diante dele que você fala: Pai, meus lábios proferiram maldade, meu coração guardou rancor, guardou mágoa, guardou ofensa por muitos dias, Pai, mas eu quero ser grato ao Senhor. Eu quero ver a sua paz, não a paz que eu encontrei no mundo, mas a paz que eu encontrei em Ti. Uma paz que ninguém entende. Está todo mundo achando que está de boa, mas na verdade está tudo zoado. Mas eu tenho certeza que eu não estou sozinho diante de toda essa tribulação, diante de todo esse mar revolto. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós gostaríamos de nos arrepender, Pai, porque muitas coisas que o Senhor conquistou para nós, Senhor Deus, pelo fato de não sermos gratos, nós abrimos mão delas, Pai. Pelo fato de nós não deixarmos o Senhor ocupar o lugar de evidência em nossas vidas, Senhor, nós nos tornamos ofendidos, Pai, e domesticamos essa ofensa, Pai amado, que tem nos acompanhado há dias, Pai, há meses, Pai. Senhor Deus, muitas vezes os nossos lábios não são ocupados por palavras que o Senhor deposita em nós, ou por palavras de vida, mas eles são ocupados por maledicência, por murmuração, por reclamação, Pai, mesmo tendo tudo, Pai amado, nós reclamamos, Senhor. Muitas vezes nós nos voltamos ao benefício que o Senhor tem nos dado, da alegria, da paz, Senhor, e a nossa vida se torna um turbilhão, Pai amado, porque nós não conseguimos perdoar, porque nós não conseguimos ter paz, porque, Senhor, nós queremos continuar ofendidos, Senhor, mas nos perdoa nessa manhã, Pai. Nos perdoa nessa manhã, Senhor Deus. Senhor Jesus, que possamos nos tornar aquele que o Senhor tem como ideal para nós, Pai. Imagem e semelhança do Senhor. Porque foi isso que o Senhor fez na cruz. O Senhor nos reconciliou consigo mesmo, Pai. O Senhor nos deu o Espírito Santo para não sermos mais órfãos. Nós temos onde voltar, Pai. Não somos órfãos.
Senhor Deus, o Senhor nos deu o seu Espírito Santo para nos tornarmos parecidos contigo, Pai. Senhor Deus, que cada vida aqui, Pai, cada pessoa aqui, Senhor Deus, consiga, Senhor, viver uma vida de plenitude, em gratidão ao Senhor. Uma vida que manifeste paz, bondade, alegria. Senhor, se está alguém ofendido aqui, Senhor, auxilie eles nas fraquezas deles, Senhor Deus. Que ele consiga perdoar e também, Pai, receber o perdão, Pai amado. Que ele abra a mão do direito de estar ofendido, Pai, por causa da sua presença, pelo benefício de nós habitarmos numa família, Pai. O meu irmão não é menor do que eu ou pior do que eu porque ele errou contra mim. Ele é apenas um igual a mim, porque eu tenho ofendido a outros também, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, que possamos entender, Pai, a beleza do corpo de Cristo, Pai, que é regido pelo cabeça, que é o próprio Senhor, Pai amado, em nome do seu Filho Jesus. Se coloque de pé, em nome do seu Filho Jesus, Pai, nós te agradecemos. Se você puder aplaudir a Jesus.